O sistema Drywall Gypsum oferece 3 tipos de chapas, cada uma delas para um uso determinado. As chapas ST, Standard, são indicadas para ambientes secos, sem presença de umidade. Elas são usadas em paredes, forros, revestimentos e mobiliário. As chapas RU são resistentes à umidade. São indicadas para cozinhas, lavanderias, banheiros e até mesmo dentro de boxes. Já as chapas RF são resistentes ao fogo. E lembre-se, o drywall é indicado somente para áreas internas da construção. Uma vez que as chapas já tenham sido determinadas em função do projeto, antes de começar o chapeamento, você deve conferir a paginação dos montantes. Lembre-se de que as chapas precisam ter 1 centímetro a menos que a altura da parede, para facilitar o acabamento. Com as medidas nas mãos, é hora de cortar as chapas. Normalmente você usa um estilete para isso. Primeiro marque a medida desejada e, com a ajuda de uma régua, corte o cartão da face da chapa. Depois, pressione a chapa neste local até conseguir quebrá-la. Aí, é só terminar cortando o cartão do verso da chapa. Se o corte ficar irregular, use uma plana de superfície para acertar a massa e uma lixa número 60 para tirar as rebarbas do cartão. Outras ferramentas, como serrote de ponta, serra-copo e serra-tico-tico, também podem ser usadas para cortar as chapas. Com as chapas cortadas, você está pronto para fazer o chapeamento. Nas paredes, as chapas gypsum são normalmente colocadas na vertical. As chapas devem ser apoiadas nos montantes e encostadas no suporte superior. Aquela folga de 1 centímetro que citamos anteriormente deve ser posicionada junto ao piso. Tenham o cuidado de deixar a face da chapa, o lado onde fica o rebaixo, voltada para a parte externa da parede. O aparafusamento da chapa deve ser feito em todo o seu contorno, com os parafusos a 1 centímetro da borda. Nas pontas, você deve colocar os parafusos formando um triângulo, a uma distância de 5 centímetros das bordas. A distância entre os parafusos deve ser de 25 a 30 centímetros. Mas atenção! Quando a parede receber mais de uma chapa, o espaço entre os parafusos da primeira delas pode ser de 60 centímetros. Já a chapa que vem sobre ela deve ser aparafusada normalmente, ou seja, com os parafusos a uma distância de 25 a 30 centímetros. É preciso ter cuidado também com a profundidade dos parafusos. A medida ideal é de cerca de 1 milímetro em relação à superfície. Isso quer dizer que a cabeça do parafuso não deve ficar para fora, mas também não pode entrar totalmente na chapa. Outra boa dica para você é usar sempre o limitador na parafusadeira. O parafuso que você vai usar no chapeamento depende da quantidade de camadas de chapa que vai compor a parede. Se a parede que você estiver fazendo só tiver uma camada de chapa, o parafuso ideal é o chapa metal de 25 milímetros. Mas se ela receber 2 camadas de chapa, o parafuso indicado é o chapa metal de 25 milímetros para a primeira camada e o chapa metal de 45 milímetros para a segunda. Assim como as guias e os montantes, as chapas também podem ter emendas. E nesse caso também, as juntas formadas pelas emendas não podem coincidir no alinhamento, nos lados opostos da parede e na sobreposição das chapas. Terminado o chapeamento de um lado da parede, você vai ter que concluir as instalações previstas no projeto antes de fechá-lo. Depois, o fechamento deve ser feito da forma que acabamos de mostrar no chapeamento. E lembre-se mais uma vez de tomar cuidado de desencontrar as juntas. Reveja agora os principais pontos da etapa de chapeamento das paredes drywall.